Salve minhas joias! Sejam bem-vindos ao Mind Connection dessa semana. Voltamos hoje ao formato documento, em que a gente trata de algum tema quase como um áudio documentário. A gente procura circunscrever-se a um tema principal. E hoje, em especial, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Você leria a biografia de alguém que desistiu? Aliás, você já leu alguma história, ouviu alguma história, assistiu de alguém que abandonou um caminho? Ou seria muito absurdo pensar que às vezes desistir é a melhor opção? Esse será o assunto de hoje, além da nossa indicação. Hoje está bastante interessante. Vou aqui tomar uma água, já volto para a gente conversar um pouco mais. Antes de começar nosso programa, como sempre, quero indicar alguma coisinha para vocês conhecerem durante essa semana. Eu quero indicar 2 canais do YouTube que são um tesouro para quem ama a história do século XX e quem procura materiais em vídeo, reportagens dessa época. São os canais British Pathé e Cinecittà Luce. São repositórios de vídeos de produtores de cinema britânica e italiana, antigas, né, respectivamente, e que trazem notícias da época, né, quase como pequenos jornais, né, matérias, etc. Então, se você quer ter um bom documento histórico sobre nazismo e fascismo, sobre a vida política italiana e sobre eventos da Igreja Católica, até alguma coisa sobre corrida espacial, Cinecittà Luce, vai estar em italiano, naturalmente, mas vídeos assim incríveis, muito interessantes. Se você quer reportagens sobre a Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, sobre a realeza britânica e outros casos curiosos da época, British Pathé. É um acervo incrível que quanto mais você pesquisa, mais você se surpreende. Pode pesquisar, você me agradece depois. Muhammad Ali foi o maior boxeador dos Estados Unidos nos anos 60 e 70. A vida dele foi cheia de altos e baixos e é sempre citada em discursos motivacionais pelo exemplo que foi de persistência. No auge dos anos 60, o auge de sua forma física, ele foi impedido de lutar por ter se recusado a entrar na guerra do Vietnã. Mas em 1974, já permitido, já aceito nos rings, nocauteou George Foreman, que era o mais preparado, mais jovem, bem mais forte do que ele, e já havia vindo de uma fase muito boa de lutas e de vitórias, naturalmente, e retomou o Muhammad Ali retomou o status lendário de um homem que superou todas as adversidades, inclusive sociais e raciais. Cristalizou-se com o título de maior boxeador de todos os tempos. As jornadas do herói, hoje em dia, estão em alta. Filmes, séries, biografias, cursos, livros de autoajuda, perfis de Instagram, posts, vídeos no YouTube, grupos. Parece que é onipresente a jornada do herói. Todo mundo nasceu de baixo e foi crescendo, crescendo, crescendo e com heroísmo conseguiu conquistar as coisas que tem. Pelo menos essa é a narrativa mais comum que as pessoas atribuem às suas próprias histórias e é a narrativa que mais rende lucros. Existe realmente uma indústria da persistência. E é sobre esse assunto, a persistência e a desistência, que trata o livro da psicóloga Annie Duke, ainda sem tradução para o português, Quit: The Power of Knowing When to Walk Away. Uma tradução porcamente livre, Desista: O Poder de Saber Quando Pular Fora. O livro é uma radiografia das razões e desculpas que nos damos para não desistir das coisas, mesmo quando temos sinais suficientes para repensar o percurso e mudar de direção. Tudo isso explicado a partir de métodos psicológicos, né, de análise psicológica, e um livro realmente muito interessante. O próprio Muhammad Ali, por exemplo, que ela cita ao longo do livro, foi vítima dessa mesma armadilha.
Entre 1975 e 1981, a saúde física e mental de Ali apenas foi dando sinais e mais sinais de que não estava mais apta a permanecer nos ringues. Vários médicos o alertavam, mas ele não queria desistir. Perdeu seu título várias vezes e seu corpo já estava tão pouco apto que Sylvester Stallone, em uma dessas lutas, disse sobre Ali que parecia ver uma autópsia de um homem ainda vivo. Ele, porém, seguia lutando em espetáculos cada vez menos disputados, menos célebres e sempre em um estado de saúde pior, mas pagaria um preço mais caro ainda por isso. Em 1984, foi diagnosticado com o mal de Parkinson, com a subsequente degradação de sua saúde física e mental. O que nos leva a uma pergunta: persistência é sempre bom, independentemente do contexto? No senso comum parece que sim. Afinal, as palavras que temos para denotar desistência são sempre negativas e carregam forte teor emocional e teor moral de inferioridade. E as palavras que indicam permanência em alguma decisão ou caminho são positivas emocionalmente. A autora cita palavras em inglês, mas não é diferente no nosso idioma. Afinal, como negar o valor inspirador de palavras como perseverança, insistência, firmeza, fortaleza, resolução, pertinácia, empenho, constância? E o que podemos dizer de seus opostos? Há que se fazer uma ressalva apenas às palavras obstinação e teimosia, que contém alguma abertura à interpretação menos generosa daquele a quem servem. Mas é uma marca cultural muito profunda essa tendência de apegar-se às decisões já tomadas sem considerar os custos. E de onde vem essa marca cultural? De onde vem isso de que persista independentemente do que acontecer? De onde vem? Annie Duke defende a teoria do entrapment. Defende que essa teoria está na raiz dessa marca cultural de permanecer quando deve-se pular fora. Entrapment significa aprisionamento, enjaular-se. Né? Trata-se de uma propensão em manter-se em situações quando elas já não são mais adequadas para nós. E de várias formas essa propensão se manifesta. Uma muito frequente é a chamada Sunk Costs Fallacy. Em uma tradução bem sessão da tarde, a falácia dos custos afogados. Em outros termos, a ideia de que já se perdeu tanto em alguma causa que ganha-se mais permanecendo na decisão errada do que mudando de rumo. É muito frequente essa ideia. Por exemplo, o caso de um relacionamento em frangalhos, em que a pessoa se permite continuar com o argumento de que já gastei muito tempo com isso, já coloquei muito de mim nesse relacionamento, não adianta mais jogar tudo isso fora. Nós tomamos a perda irrecuperável do passado como impulso para novas perdas simplesmente por não mudar de direção. Como se, ao mudar de direção, a gente estaria jogando tudo que aconteceu no passado para trás e permanecendo na situação a gente ainda aproveitasse alguma coisa, o que não é verdade. Será que o tempo futuro, os gastos financeiros futuros também não serão também importantes? Será que não vai apenas criar uma grande avalanche, uma grande bola de neve? Outra manifestação do aprisionamento, do entrapment, é o apego ao status quo, quando o indivíduo prefere não deixar de fazer o que está fazendo, mesmo sem ver sentido aí. E outros fenômenos se manifestam dessa mesma forma. O viés da aversão a perdas. Sofremos mais por perder do que por ganhar o mesmo. Então nós temos também está ligado ao caso anterior do relacionamento, que eu dei como exemplo. Temos mais medo, mais aversão, mais contrariedade na ideia de perder do que na ideia de ganhar. Então, para nós, perder, mesmo que seja algo ínfimo, repercute mais na nossa psique do que ganhar algo. Isso é muito curioso. Os discursos da persistência são sempre muito fortes, porque se coadunam com a visão cultural que temos da figura do herói, que todos nós queremos ser. O herói nunca desiste, persevera, não pula fora do barco, não corre na frente do perigo. A verdade é que essa visão, que se une aos vieses de confirmação e de aprisionamento que temos, apenas endossam um sentido pejorativo para desistências que seriam muito importantes para a nossa vida. Diga-se a verdade, a própria autora não pretende ser a pregadora da desistência universal.
Evidentemente que existem decisões, ela afirma, que precisam ser mantidas para o nosso próprio bem. Mas mesmo para manter decisões é preciso abdicar de outras opções que as cercam. Ou seja, toda insistência contém várias desistências ao seu redor. Desistir e insistir, portanto, não são opostos, são complementares. Para insistir é preciso desistir. Seria mais adequado, porém, que desistir e insistir fossem opções equivalentes em termos de valor, que fossem neutras em si mesmas e não carregassem consigo essa carga intramental e extramental que favorece tanto uma no lugar da outra. A balança não precisa estar tão desequilibrada. É o que Annie Duke propõe no livro, lançado em 2022 pela editora Portfolio, disponível em inglês, apenas, infelizmente, em edição física e digital na Amazon. Muito bem escrito, cheio de exemplos históricos muito bacanas e com uma linguagem bastante acessível. Indico vivamente, fortemente esse livro oferece mecanismos, né, e métodos de compreensão de como muitas vezes insistimos em situações que não nos farão bem apenas por essa facilidade que temos, essa dificuldade que temos em desistir e a facilidade que temos em insistir, mesmo quando ela implica em situações abusivas. A gente se encontra na próxima semana. Um abraço e até mais.